Bom, hoje a gente vai continuar a aula 6, né? Essa aula, eu achei que iam ser em 3 partes, mas serão em 4. Nós teremos uma parte na próxima aula. Essa aula 6, ela está falando de fenômenos elétricos e magnéticos. Então, na aula que vem, aí, na parte 4, nós vamos falar principalmente um finalzinho dos fenômenos elétricos, um pouco mais voltado para a prática, entre aspas, e dos fenômenos magnéticos. Tá? Então, hoje nós vamos falar de tensão, corrente e resistência, e na semana que vem a gente vai para fenômenos magnéticos. Então, recapitulando um pouco o que a gente falou já nessa aula 6, a gente falou começamos lá na parte 1, né, de carga elétrica, depois falamos de força elétrica, depois falamos de corrente elétrica, e aí falamos do efeito Joule advindo dessa corrente elétrica. Isso na parte 1. Na parte 2, a gente falou de potencial elétrico, o que é potencial elétrico, o que é energia potencial elétrica, depois os conceitos, né, o conceito de superfície equipotencial, o que é uma superfície equipotencial, ou seja, que tem o mesmo potencial, como é que ela se comporta, como é que é. Depois, campo elétrico, definição de campo elétrico, linhas desse campo elétrico, né? Como é que são essas linhas, como é que ele se comporta, né? E por último, falamos um pouco de capacitores, né? Então hoje nós vamos falar de resistência, basicamente. Então, corrente, tensão e resistência, as famosas leis de Ohm. Então vamos lá. Bom, para exemplificar, vamos começar com alguns exercícios aí. Então, essa aula 6 aí, dando continuidade à numeração, hoje nós começamos pelo exercício 12. Do que fala esse exercício, né? Então, vamos ler o enunciado. Bom, um resistor ômico, ele já está falando de ohms. Então, comportamento ômico, o que é isso, né? O que é ohms? O que é ômico? De onde que vem isso? Quando submetido a uma DDP, o que é DDP? Diferença de potencial. Tá? Diferença de potencial. Lembra lá da definição de potencial elétrico? É a diferença entre dois pontos. Sempre a diferença entre dois pontos. Potencial elétrico sempre está relacionado à comparação. Diferença entre dois pontos. E aí, se você tem uma diferença entre dois pontos, você tem uma diferença de potencial. Então, aí que vem a DDP, né? Famosa DDP, diferença de potencial, de 40 volts. Então, esse resistor está submetido a uma DDP de 40 volts. Ele é atravessado por uma corrente elétrica de 20 amperes. Beleza, então o que ele falou? Que tem um resistor, está submetido a uma diferença de potencial de 40 volts. Quando ele está submetido a essa diferença de potencial de 40 volts, por ele atravessa uma corrente de 20 amperes. Beleza, uma informação, ponto final. Bom, quando a corrente que atravessa esse resistor for igual a 4, quanto que vai ser a DDP em volts? Então, primeiro ele falou, poxa, se é 20 amperes, eu tenho uma DDP de 40. E se for 4, quanto que vai ser essa minha DDP? Então aqui eu tenho DDP, né, tensão, volts, tenho corrente elétrica, amperes, e tenho uma resistência no meio aí. Então, vamos ver o que é isso, né? E aí mais um exemplo. Um resistor de resistência R, ao ser submetido a uma DDP U qualquer, uma resistência R qualquer, ele passa a ser percorrido por uma corrente I qualquer. Bom, o valor da corrente elétrica, aí, bom, ponto, né? Aí o que ele fala aqui? Ó, o valor da corrente elétrica, se a DDP for o dobro da inicial, ou seja, se ela passar de CU a ser 2U, e a resistência for substituída por outra de 3R, ou seja, ela deixa de ser R e passa a ser 3R. Qual vai ser o novo valor da corrente elétrica, que antes era Izinho? Quanto que vai ser? E aí tem várias opções aqui. Então, podem ver que nesses dois exercícios eu tenho a inserção da figura da resistência. Por quê? Até durante essa aula 6, mais uma vez, né, nós vimos essa questão já, essa definição de
diferença de potencial, e nós vimos também a definição de corrente elétrica. Aqui teve a inserção de uma nova definição, resistência. E o que, que é isso, né? O que, que é resistência? Bom, deixei mais um exercício, desculpa, antes de falar do... Ixi, mais dois até. Um momentinho, travou, eu acho que o meu... não. Ok. São mais dois mesmo. Então, o exercício 14, vamos lá. Um resistor R1, mais uma vez a resistência, ele apresenta algumas características. Tem um comprimento L, uma área circular de transversal A, um raio R, né, porque a área é circular, então o raio dessa área é Rzinho, e uma resistividade ρ. Isso é o resistor R1. Um segundo resistor R2 apresenta o dobro do comprimento de R1. Então, em vez de CL, tem comprimento é 2L. E a metade do raio de sua área transversal. Ou seja, o raio, em vez de ser Rzinho, é Rzinho sobre 2. O que ele pergunta? Qual que é a razão de valores, né? R1 sobre R2? Então, nos exercícios anteriores, nós vimos já valores de resistência. Aqui, já entrou um outro conceito que como é que é gerado esse valor de resistência? Da onde que vem esse valor de resistência? Tá? Então, vamos ver. E o último exercício nessa primeira etapa de resistência ele pergunta, bom, ao aumentarmos o comprimento de um resistor, sem variarmos outros parâmetros, tais como área ou resistividade, espera-se que o que acontece? A resistividade vai aumentar, a resistência elétrica vai diminuir, a resistividade vai aumentar, a resistência elétrica vai aumentar. Então aqui também vem o conceito de quais as grandezas que contribuem para que a resistência de algum material aumente ou diminua, né? O que é do que depende essa resistência? Então, vamos lá. Para a gente falar de tudo isso, vamos falar de leis de Ohm. Então, Ohm foi um físico alemão, esse nome do cidadão aqui, George Simon Ohm. Esse cara, ele propôs basicamente duas leis que foram propostas experimentalmente. Então, ele fez uma porrada de experimento com um monte de material e ele propôs duas leis. Quais são essas leis? Bom, a primeira lei de Ohm, então, essas famosas, né, lei de Ohm, né, o nome do cara. Então, a primeira lei de Ohm, o que ele fala? Ele fala que a corrente elétrica que passa por um material, então, por exemplo, eu tenho esse material aqui, essa caneta. Se eu colocar uma diferença de potencial nessa caneta, então, minha mão aqui, as minhas mãos, né, eu tenho um potencial na minha mão esquerda e outro potencial na direita. Tem uma diferença de potencial entre elas. Se eu submeter esse meu material, uma caneta, por uma diferença de potencial, vai passar uma corrente aqui, certo? Porque lembra lá, a corrente, os elétrons, né? Corrente, que é? Fluxo de elétrons. Os elétrons vão do maior potencial para o menor. Então, e o fluxo de corrente convencionado é o contrário. Então, a corrente vai acabar indo... desculpa, falei errado, hein? Desculpa. Os elétrons, eles vão correr do polo negativo para o positivo, porque o elétron é negativo, então ele repele do negativo e vai para o positivo. E o sentido convencional da corrente, ele vai do potencial positivo para o negativo. Então, do potencial positivo para o negativo, eu vou ter uma corrente passando. E essa corrente, ela vai ser proporcional, diretamente proporcional a essa tensão e a resistência desse material. Então, esse material ele tem uma resistência. O que é resistência? O próprio nome diz, está resistindo. Então, esse material, ele resiste qualquer material, ele resiste à passagem de corrente. Eu tenho materiais que resistem tanto à passagem de corrente que eles são isolantes, não deixa passar corrente. Ou seja, todo material é possível passar corrente elétrica através de qualquer material.
Alguns resistem pouco e outros resistem muito. Então, por exemplo, o fio das nossas tomadas, ele é de cobre. Ele resiste pouco à passagem de corrente. Então, eu tenho uma resistência baixa. Agora, uma caneta. A resistência do plástico aqui, né? A resistência desse plástico é alta. E é tão alta que não passa corrente elétrica aqui. Então, os elétrons vão tentar passar por aqui. A resistência disso aqui é tão grande que não deixa. Então, o homem fez um monte de experiência com vários materiais diferentes e ele concluiu que sempre, quando eu tenho uma diferença de potencial, um material, né, submetido a uma diferença de potencial, no caso aqui, U, a corrente elétrica, né, essa diferença de potencial, ela vai ser proporcional. Ou ela vai ser a multiplicação da resistência desse material pela corrente elétrica que passa por ele. Então, essa é a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Então, U é a tensão ou diferença de potencial, DDP, mesma coisa, que é dado em volts, é igual a resistência, que é dado em ohm, letra grega ômega, vezes a corrente, que é dado em ampere. Então, essa é a primeira lei que ele propôs e a gente usa até hoje. E é muito importante para análise de circuito elétrico. É a principal lei. Já a segunda lei, então ele falou, poxa, da primeira lei essa resistência, né? Resistência elétrica. Só que da onde que vem essa resistência, né? Como é que ela do que depende, né? Quais as características dos materiais que influenciam nessa resistência elétrica? Aí ele propôs uma segunda lei. O que essa segunda lei fala? Que a resistência elétrica de um material, de um condutor ou de um material qualquer, ela tem a relação direta com a constituição do material e é proporcional ao seu comprimento. Ou seja, ele viu que, dependendo do que o material é feito, dependendo das dimensões desse material, a resistência elétrica dele muda. E aí ele chegou a propor essa relação matemática. Então, a resistência de um material, o que, que ela é? Ela é igual a uma resistividade, né? Então, todo material tem uma resistividade. Uma constante daquele material tem uma resistividade. Essa resistividade, ela é dada em ohm vezes metro. Então, todo material tem uma resistividade, ρ. Então, a resistência é igual a resistividade do material vezes o comprimento desse material dividido pela área da seção transversal. E o que é esse negócio de área de seção transversal? Então, por exemplo, minha caneta, mais uma vez aqui. Eu vou pegar outra aqui que é cilíndrica, acho que é mais fácil. Então, tem uma canetinha aqui cilíndrica. Ela tem um comprimento aqui, L, né, de uns 15 centímetros, e tem uma área de seção transversal. O que é essa área de seção transversal? Se eu pegar o comprimento aqui que está na horizontal, fizer um corte nesse material transversalmente, ou seja, 90 graus do comprimento, que no meu caso aqui é na vertical, eu vou ter uma área aqui, ó, no caso aqui um círculo, certo? Essa área é a famosa área da seção transversal. Né? Então, por exemplo, a minha caneta aqui, ela é um pouquinho sextavada, não sei se vai dar para ver na câmera. Se eu cortar ela na transversal, o que, que eu vou ter? Eu vou ter um sextavado aqui, ó. Né? Eu vou ter um polígono. Então, a área desse polígono é a área da seção transversal desse material, tá? Então, a resistência do material, ela depende da resistividade dele, todo material tem uma resistividade, do comprimento, então é diretamente proporcional ao comprimento. Então, quanto maior o comprimento, maior a resistência, né? É diretamente proporcional. Então, se eu aumento o comprimento, eu aumento a resistência. E é inversamente proporcional à área da seção transversal. Ou seja, se eu tenho um material mais gordinho, a resistência dele é menor. Se eu tenho um material mais fino, a resistência dele, ou seja, né, a minha área diminui, a resistência dele aumenta. Uma dica para entender esse negócio de resistência, passagem de corrente, é pensar em cano de água. Então, vamos substituir a corrente pelo fluxo de água. Por quê? Corrente elétrica não é fluxo de elétrons?
Então, vamos pensar num cano passando água. Tem um fluxo de água passando nele, né? Se eu tenho um cano grossão, a água vai passar muito fácil nele, né? Bastante água passa nele, muita água passa nele. Então, qual que é a resistência desse cano para passagem de água? É baixa. Ou seja, eu tenho uma área grande, consegue passar bastante água. Agora, se eu tiver um cano bem estreitinho, né? Se eu tiver um cano bem estreitinho, a mesma quantidade de água vai demorar mais para passar por ali, vai ter uma resistência maior, vai passar menos água, né, instantaneamente nesse cano. Então eu diminuí a área, aumentei a resistência. Eu tenho mais resistência. É a mesma coisa a gente, né? A gente vai passar por uma porta larga, é fácil você passar. Agora passar por uma porta estreitinha, você tem que, né, se esgueirar ali e tal para conseguir passar e às vezes ela é tão estreita que você não consegue passar. Então é a mesma coisa, se eu tenho uma área aqui muito grande, eu vou ter uma resistência baixa. Agora, se eu tenho uma área bem pequenininha, a resistência vai ser muito grande, né? Então, a resistência de um material vem dessa segunda lei de Ohm, dessa proposta que ele fez. E aí, uma observação que às vezes pode acontecer, nós falei até agora de resistividade. Todavia, pode ser observado também, muita gente fala em condutividade. Ou seja, a condutividade é o inverso da resistividade, né? O próprio nome já diz, né? Resistividade, resistência. E condutividade, condução. Então, um mede a resistência do material, a capacidade de resistência elétrica, e o outro mede a capacidade de condução elétrica. Um é inverso do outro. Tá? Um é o inverso do outro. Então, a condutividade ela é dada, a letra grega sigma, né? Ela é o inverso da resistividade. E a unidade dela é Siemens por metro. Tá? Siemens por metro. Ou ohm é menos 1 vezes metro a menos 1, que é 1 sobre ohm vezes metro, certo? Então, a condutividade é o inverso da resistividade. Beleza? Então, essas duas leis, elas são a base das análises que são feitas no circuito elétrico. Tá? São as bases. Então, sabendo essas duas leis, a gente consegue analisar basicamente todos os circuitos elétricos resistivos. Né? Então, vamos voltar lá no primeiro exercício para tentar resolvê-lo, dado essas duas leis ômicas, né? Deixa eu pegar minha super tela. Aí. Bom, então nós temos lá, vamos sempre lembrar das duas leis de Ohms, né? Então é U é igual a R vezes I, e R, a resistência, é igual a Rho vezes L sobre A. Então essas duas leis ômicas aqui são importantíssimas para circuito elétrico. Então aqui, o que ele está nesse primeiro exercício, que ele está falando? Ó, um resistor ômico, então, ou seja, o resistor é ômico, ele está submetido a essa lei de Ohm. Então, um resistor ômico, U é igual a RI. Aqui um adendo, se vocês me permitirem. O que é esse negócio de resistor ômico, né? Se eu fizer um gráfico onde o eixo Y é minha tensão, diferença de potencial, e o eixo X é corrente, eu vou ter aqui uma reta, certo? Por quê? Porque eu tenho um valor aqui, né? Que sempre que eu tiver uma corrente e linha, eu vou ter uma tensão U'. Se eu tiver uma corrente e duas linhas, eu vou ter uma tensão U duas linhas. Linearmente proporcional. Por quê? Eu tenho um valor de R aqui que sempre multiplica
essa corrente, então eu tenho um valor tal aqui que multiplica a corrente que dá uma tensão. Então, se eu tiver um valor de corrente maior, eu vou ter um valor de tensão maior da mesma proporção, R. Por isso que é uma reta. Por isso que é uma reta. Tá? Então, isso aqui é um comportamento ômico. Se em algum momento aparecer uma relação de tensão e corrente linear, eu tenho uma resistência ômica na jogada. Tá? Por quê? Eu tenho um comportamento sempre linear. Tá? Então, é um adendo aí. Então, vamos lá, para o exercício, voltando aqui para a vaca fria aqui. Então, vamos lá. Ó. Um resistor ômico, ou seja, mais uma vez, está submetido a essa lei. Quando ele é submetido a uma DDP de 40 volts, então eu tenho uma tensão U de 40 volts, ele é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade 20 amperes. Então, o meu I, corrente elétrica, vai ser 20 amperes. Poxa vida, eu tenho o valor de U, o valor de I. Qual que é o valor de R? É só substituir. Então, se eu sei que U é igual a R vezes I, o U é 40, o R eu não sei e o I é 20. Nesse caso, o 20 está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, eu tenho que 40 divididos por 20 é igual a R, ou seja, a minha resistência é igual a 2 ohms. Beleza? Então, quando ele falou que eu tenho uma DDP de 40 e uma corrente de 20, eu tenho uma resistência de 2. Olha que beleza. Aí ele fala assim, tá bom, agora eu vou mudar essas características. A corrente não vai passar, não é 20 mais, ela é 40. Mas eu vou continuar com esse mesmo resistor. Então, ou seja, esse resistor de 2 ohms, ele continua na jogada. Só que em vez de eu colocar uma corrente, vendo graficamente aqui, por exemplo, né, de 20 amperes, vou colocar uma corrente de 4. Quanto que vai ser a nova diferença de potencial? É só eu voltar com esse meu dado aqui, que eu achei aqui de R, e substituir. Só que como eu vou ter uma nova característica, né, de I igual a 4 amperes, correto? Que ele fala aqui, ó. Quando a corrente que atravessa for igual a 4 amperes, a DDP em volts nos seus terminais será de quanto? Então eu vou ter uma corrente nova aqui de 4 amperes. A minha resistência, a gente acabou de calcular, é 2 ohms. Então a tensão, quanto que vai ser? U é igual a R vezes I. Tensão ou diferença de potencial, a mesma coisa. Então eu tenho R é 2 e I é 4. Então U é igual a R 2 e I 4. U é igual a 2 vezes 4, 8 volts. Então, quando eu tiver uma corrente de 4 amperes, eu vou ter uma tensão de 8 volts passando por esse resistor, que é mais conhecido aqui como a letra A. Beleza? Então, a solução desse carinha aqui é letra A. Beleza? Então, aqui, o que ele falou nesse exercício? Ele aplicou a definição da primeira lei de Ohm. Beleza? Então, vamos para o próximo. O próximo, ó, um resistor de resistência R. Então, deixa eu voltar aqui no minha lousinha. Então, vamos lá. Primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Segunda lei de Ohm. R é igual a ρ vezes L sobre A. Bom, então, um resistor de resistência R, ao ser submetido a uma DDP U, então eu tenho aqui a resistência é a R mesmo, a DDP, a tensão U também é U, e a corrente I é Izinho, certo? Bom, o valor da corrente elétrica, se a DDP for o dobro do valor inicial, então, ou seja, aqui eu tenho um valor, fazer uma linha aqui separando. Então, essa aqui é a minha condição inicial.
vou colocar em preto aqui a condição, a outra condição. O valor da corrente elétrica. Então, o que ele quer? Ele quer o valor da corrente. Se a diferença de potencial for o dobro da inicial, ou seja, a minha tensão for igual a 2 vezes a inicial, 2U, e a resistência for substituída por outra de valor 3R, ou seja, a nova resistência aqui é 3R. Qual que é o valor da corrente? Qual que é o valor da corrente? Então, ele me deu a resistência, ele me deu a tensão, e ele quer saber aqui a corrente, que antes era Izinho, quanto que vai ser agora? Então, olha só, nesse caso aqui, U é igual a RI. O que é constante aqui? A resistência, certo? A resistência ômica, ela é constante. Lembra lá, a reta? Ela sempre vai ter o mesmo valor. Então, ou seja, né, no primeiro caso, quanto que é a resistência elétrica? U é igual a R vezes I, primeira lei. U, quanto que vale? Vale U mesmo, Uzão. R, quanto que vale? Rzão. E o I, quanto que vale? Izinho. Então eu tenho aqui que a resistência vai ser igual a Uzão divididos por Izinho, certo? Ok. E nesse caso aqui, vamos aplicar a lei de Ohm aqui também. Eu tenho que U é igual a R vezes I. Quanto que vale U? Uzão, o 2 Uzão. Então, 2 Uzão. Quanto que vale R? 3R. Vale 3R. E quanto que vale I? Não sei. Então, eu vou continuar aqui com o Izão, que é o que eu quero saber. Certo? Uhum. Só que o resistor, o valor de resistor, ele não muda. Ele é constante. Poxa vida, se nesse caso aqui, que eu tinha o valor de tensão e tinha o valor de corrente, ele é Uzão sobre Izinho. Se ele não muda, eu posso substituir ele aqui, porque ele não vai mudar. Então, substituindo, eu vou ter 2 Uzão, né? Vezes 3 é igual a 3 vezes R. Quanto que é o Rzão aqui? É Uzão sobre Izinho. Vezes I, que eu não sei, que é o que eu quero saber. Então, vamos achar o valor de I. Bom, o Izinho está dividindo, passa multiplicando. O Uzão está multiplicando, passa dividindo. Então, eu tenho que 2U vezes I é igual a 3U. Ixi, Maria. Peraí que eu me compliquei aqui. Bugou um pouco pra mim aí, professor. Então, peraí. Ah, meu Deus. Paguei. Não. Como é que eu volto? Ah, consegui. Então, eu tenho aqui, ó. Vamos lá de novo aqui. Eu substituí a Rzão aqui, beleza? Até aí tudo bem? Uhum. Substituir o valor de R, porque a resistência não muda. Então eu vou substituir no primeiro caso, né, na primeira condição, na segunda. Então, substituindo o Rzão, o que eu vou ter? 2U é igual a 3 vezes. O que é o valor de Rzão? Uzão sobre Izinho. Vezes a nova corrente, né? O novo valor de I, que é o que eu quero calcular. Então, vamos para uma nova folha aqui. Tenho lá que 2U é igual a 3 vezes Uzão sobre Izinho vezes Izão. Então aqui eu quero calcular o valor de Izão. Como é que eu faço para isolar esse valor, né? Então primeiro, o Izinho aqui ele está dividindo esse lado. Desculpa.
Está dividindo esse lado, ele vai passar para o outro lado aqui multiplicando. Então eu tenho que 2 usão vezes izinho é igual a 3 vezes usão vezes isão. Beleza? Até aí, ok? Estava dividindo esse lado da equação, passa para cá multiplicando. Eu só tenho divisão e multiplicação, então, dividindo, passa para cá multiplicando. Eu quero isolar o quê? O valor de i. Então, esse 3u aqui, ele está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, eu tenho que 2 usão vezes izinho, divididos por 3 usão, é igual a i. Beleza? Mas eu tenho usão aqui, ele está multiplicando e está dividindo, eu posso cortar. Ou seja, o valor de i, que é o que a gente queria calcular, é 2 vezes izinho divididos por 3. Esse é o novo valor da corrente, ou seja, né? Qual que é o valor da corrente aqui se eu tiver um novo valor de resistência 3R, um novo valor de tensão 2 usão, quanto que vai ser o valor da corrente? Poxa, o valor de Rzão aqui ele não muda, né? Por isso que calculei ele aqui primeiro, substituindo ele aqui na segunda situação, eu vou ter um novo valor de Izão aqui de 2 vezes Izinho sobre 3, que é a letra C. É a letra C. 2 Izinho divididos por 3. Deu para entender mais ou menos? Aqui qual que é a mensagem, vamos dizer, desse exercício? Né? Que o valor de resistência ômica ele é sempre constante. O valor não muda. Então, o valor de Rzão, eu sempre vou ter o mesmo valor de Rzão, nunca vai mudar. Então, se eu tenho uma condição antes aqui, que eu tinha um valor de Rzão, e depois eu vou ter um valor de 3 Rzão, ou seja, o valor depois vai ser 3 vezes maior do que o valor antes. E ponto. Ou seja, se eu achar esse valor de R antes, eu posso substituir aqui depois. Por quê? Porque depois ele vai ser 3 vezes o valor de antes. Acho que essa é a grande mensagem, vamos dizer, desse exercício. Beleza? Uhum. Vamos para o próximo. O próximo, ele já fala aqui ó, de resistividade e tudo mais. Então, vamos voltar aqui. Eu vou escrever aqui na minha superlousa as duas leis de Ohm. Deixa eu voltar aqui. Beleza? Né? As primeira lei de Ohm, U é igual a RI. Segunda lei, R é igual a ρ vezes L sobre A. Beleza. Então, eu vou ter aqui dois resistores. Eu vou ter, primeira condição, o R1. Então, lá, um resistor R1 apresenta as seguintes propriedades. Comprimento L, então o Lzão é L mesmo. Então, vamos substituir aqui já. Comprimento L, a área circular A, raio Rzinho dessa área transversal e a resistividade ρ. Então, mas o que é a área, né? A área circular. A área de um círculo é πr ao quadrado, certo? Então, a área antes aqui é azão, é πr. Nossa, esse meu R aqui tá horrível. πr ao quadrado. E o raio antes é raiozinho, Rzinho, então a área azão aqui desse resistor R1 é π vezes Rzinho ao quadrado, certo? Então, substituindo todos esses valores que ele deu aqui na segunda lei de Ohm, então, qual que é o valor de resistência? R1. Qual que é o valor da resistividade? Rho. Qual que é o valor do comprimento? Lzão. E qual é o valor da área? Azão é A. Azão é azão. Só que no caso aqui, ele já deu o raio dessa área. Então, vamos substituir esse azão pela área aqui relativa ao raio. Então, é π vezes Rzinho ao quadrado.
Tá bom? Então esse é o valor de R1. E aí tem outra condição, R2. Então vamos lá. R2, vou fazer aqui. R2, ele representa, então R2 aqui. R2. O que ele representa? O que ele apresenta? O dobro do comprimento de R1, ou seja, se em R1 eu tinha o comprimento Lzão, no R2 eu vou ter 2 vezes Lzão. Se antes eu tinha o comprimento Lzão no R1, depois eu vou ter o comprimento 2Lzão, que é o dobro, né? E a metade do raio de sua área transversal. Ou seja, o raio aqui, que antes era Rzinho, a área nova aqui, então a área 1 era essa, a área do R2 ela vai ser π vezes Rzinho divididos por 2 ao quadrado. Por quê? O raio antes não era Rzinho, o raio de R1, o raio de R2 é a metade do raio de R1, ou seja, Rzinho sobre 2. Aí ele pergunta, qual que é a razão R1 divididos por R2? Bom, a resistividade, ele não falou nada que muda, então continua a mesma. A área mudou, né? Que antes era π Rzinho ao quadrado, agora ela vai ser π vezes Rzinho sobre 2 ao quadrado. E aí ele pergunta quanto que vale R1 divididos por R2. Não é isso? Olha lá, a razão R1 por R2 é dada por. Então, quanto que vale R1 por R2? É só substituir tudo aqui. Então, R1, quanto que é? É ρ vezes L sobre π vezes Rzinho ao quadrado. Isso aqui divididos por R2. Então, divididos por ρ vezes 2L divididos por π vezes Rzinho sobre 2 ao quadrado. Certo? Então, o que eu tenho que é tudo igual aqui em cima e embaixo? Ó? Tem o ρ que é igual, corta. Tem o L que é igual, corta. Tenho π que é igual, corta. Opa, só isso, né? Porque aqui eu tenho Rzinho ao quadrado e aqui eu tenho o 2 continua e tenho Rzinho ao quadrado, Rzinho sobre 2 ao quadrado. Então cortamos várias coisas aqui que são iguais, vamos reescrever isso aqui. Então o que eu vou ter? Se eu cortei tudo em cima dessa fração, eu vou ter 1 sobre Rzinho ao quadrado, certo? Que é o que sobrou aqui. E embaixo, o que sobrou? No numerador de baixo aqui sobrou 2 sobre Rzinho sobre 2 ao quadrado. Quanto que é Rzinho sobre 2 ao quadrado? É R ao quadrado sobre 4. 2 ao quadrado, 4. Poxa vida, aqui eu tenho divisão de duas frações. Como é que eu faço divisão de duas frações? Eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Certo? Quanto que eu... Não, peraí, desculpa. Primeiro aqui, né? Eu tenho uma divisão de duas frações antes aqui embaixo, né? Aqui embaixo eu tenho 2 no numerador divididos por uma outra fração. Então vamos continuar aqui, ó. 1. Peraí que tá faltando espaço aqui. Tá. Então vamos continuar, vamos fazer primeiro essa conta aqui de baixo. Então 1 divididos por Rzinho ao quadrado, que está aqui em cima, divididos. Então eu tenho a divisão de duas frações. 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. Então eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. 4 sobre Rzinho ao quadrado. 4 sobre Rzinho ao quadrado. Beleza. Continuando, tenho 1 sobre Rzinho ao quadrado, divididos por 2 vezes 4, 8, divididos por Rzinho ao quadrado. Olha que maravilha.
Rzinho ao quadrado voltou aqui, apareceu em cima e embaixo. Posso cortar. Também, certo? A mesma coisa, tá igual aqui. Posso cortar. Tanto a parte de cima, ele tá no denominador da parte de cima e também tá no denominador na parte de baixo. Posso cortar. Então, o que sobrou aqui? 1/8. Olha que beleza. Então, o que sobrou aqui? E acabou o meu espaço. Vou pôr aqui em cima. 1/8. Que é, depois que a gente fez aqui, ó, R1/R2, né? Fazendo todas as simplificações aqui, todas as contas, deu que R1/R2 para essa condição é 1/8, que é a letra A. Ó, que maravilha. Então, se eu tenho primeiro um resistor com essas características, e depois eu tenho um segundo resistor com outras características, a razão entre eles dois vai ser 1/8. Então, a mensagem desse exercício, vamos dizer assim, é aplicação da segunda lei de Ohm. Beleza? Tranquilo. Tudo bem? Deu para entender a matemática aí, mais ou menos? Deu, mas eu não vou negar que é a parte que mais me complica, professor. Eu raramente lembro de substituir as coisas e sair cortando e tal. Queria Tá, até perguntar se não tem alguns exercícios, ou no Classroom, ou certeza por aí, que eu possa praticar em casa durante a semana. tá. Precisamos ver com a matemática, mas assim, uma dica é, se você precisar fazer 1000 passos, faça 1000 passos. Não queira fazer igual eu fiz aqui. Temos aqui, ó, corta, 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 corta. Ok, se você fazer um passo por vez, ó, eu vou cortar uma variável por vez, eu vou fazer, e para você for melhor, faça dessa maneira. Se você Uhum. precisar gastar 5 folhas de papel escrevendo, gaste as 5 folhas, mas faça passo a passo. Se para você não for tão, vamos dizer, você se perde nesse monte de corta aí, faz um por vez, não tem problema. Você Uhum. vai chegar no, né, na mesma coisa, não se afobe, né? Respira e vamos lá. Um por vez. Se você precisar reescrever a equação uma porrada de vez, faça. Faça porque realmente essas simplificações aí matemáticas, às vezes você tem que fazer com bastante calma, né? Prestando atenção, senão você tem um resultado totalmente diferente mesmo. Então, talvez uma dica que para mim funciona é fazer com calma. Ó, putz, se eu não entendi isso aqui, vou fazer uma coisa por vez, tá? Uhum. Bom, esse último exercício aqui, ele também fala aqui de resistividade, mas é uma aplicação mais conceitual, então eu vou reescrever aqui a minha querida e amada segunda lei de Ohm. Então, resistência é resistividade vezes comprimento dividido por área da seção transversal. Beleza. Então, o que ele fala aqui, ó? Ao aumentarmos o comprimento de um resistor, então, ou seja, eu tenho um resistor de valor ômico aqui, de resistência R ohms. Se eu aumentar o comprimento, então, vamos lá, eu aumento o comprimento sem variar outros parâmetros, ou seja, não vario a área, né? E não vario a resistividade, ela é resistividade do material, então ela não vai variar, né? Se eu não mudar o material do resistor, a resistividade não muda, porque a resistividade está atrelada a cada material. Então tem um material, por exemplo, o aço tem uma resistividade X, o alumínio tem uma resistividade Y, o cobre tem uma resistividade Z. Sempre vai ter. O que vai influenciar na resistência de um fio de cobre, por exemplo? O comprimento dele e a área dele. Por quê? Porque a resistividade do cobre sempre vai ser aquela resistividade do cobre. Eu tenho o mesmo fio com os mesmos, o mesmo comprimento, a mesma área de seção transversal, só que eu tenho um de cobre e tenho um de alumínio. O que vai mudar entre os dois? Qual a resistência entre os dois? Eu tenho resistividade de material diferente, então vou ter resistência diferente, tá? Então, o que ele está falando aqui, ó?
Ele não falou que mudou o material. Então, se ele não falou que mudou o material, a resistividade é a mesma. E ele falou que aumentou o comprimento. Se aumentar o comprimento e não variar mais nada, como a área ou a resistividade, o que espera-se aqui? O que espera? Qual é o esperado? Bom, a sua resistividade aumente? Não, ele acabou de falar aqui que não varia. A resistividade vai aumentar? Não, não vai aumentar. Por quê? A resistividade está atrelada ao material. A resistência elétrica diminui? Opa, a resistência elétrica R, ela vai diminuir? Não, né? Por quê? Ela é diretamente proporcional ao comprimento. Então, se eu aumento o comprimento e não mudo mais nada, a resistência elétrica também aumenta. Né? Por quê? É diretamente proporcional aqui. Então, se eu tenho o valor 1 aqui, vamos fazer uma massagem cerebral aqui. Se eu tenho L igual a 1, qual que vai ser o meu valor de R, Rzão? Vai ser resistividade vezes 1 sobre A. E se eu tenho L igual a 2, qual que vai ser o valor da resistência? Resistividade vezes 2 sobre A. Né? Ou seja, esse valor aqui é maior do que esse. Então, se o L aumenta, a resistência aumenta. Então, a resistência elétrica diminui? Não, ela aumenta. Bom, letra C. A resistividade aumenta? Não. De novo, né? Mesma coisa aqui. Talvez eu até copiei errado, peço desculpa. Não, né? Não vai mudar. Agora, a letra D. A resistência aumenta? Sim, acabamos de ver, né? Que a resistência aumenta. E a letra E. A condutividade aumenta? Lembra lá, quando eu mostrei os slides teóricos? Condutividade é o inverso da resistividade. Se a resistividade não muda, a condutividade também não vai mudar. Certo? Então, aqui a única letra verdadeira é a letra D. A resistência aumenta quando eu aumento o comprimento de um resistor. Então, a resistência vai aumentar. Tá? Então, é a letra D aqui, nesse exercício. Beleza? Então, vimos esses 4 exercícios relacionados à lei de Ohm. Falamos da primeira lei, falamos da segunda lei. E vamos aqui falar agora de outros 2 exercícios. E vamos ver um novo conceito de potência elétrica e energia elétrica. Tá? Esses conceitos eles estão bem vinculados ao nosso dia a dia, né? Qual que é a potência da fonte que queimou do meu computador? 300 watts. Qual que é a energia que eu consumo em casa que a bandeira vermelha é tão absurdo? Aumentou 200% esse ano. Eu consumo tantos quilowatts-horas aqui em casa. Então, a minha conta de luz vem gigante. Eu tenho que economizar energia. Né? Então, o que é isso, né? Potência elétrica, energia elétrica. O que tem a ver com o que a gente já viu? Tá? Então, vamos ver 2 exercíciozinhos. Vamos ver os conceitos por trás disso, tá? A gente já está no nosso limite aí, mas eu peço para vocês uma paciência, se vocês me deixarem mais uns 15, 20 minutos, a gente termina esses conceitos hoje de potência e energia, tá bom? Posso contar com a paciência de vocês? Fiquei tentado a não deixar, professor, porque você usou a minha fonte como referência aí no seu exemplo, mas pode seguir, pode seguir. Beleza, obrigado pela consideração. Então vamos lá. Então esse primeiro exercício, o que ele fala? Ó? Sobre um resistor de 100 ohms, então já tem o valor da resistência, passa uma corrente de 3 amperes. Então se eu tenho uma resistência, 100 ohms, tem uma corrente de 3 amperes, primeira lei de Ohm, U é igual a RI, qual que vai ser minha diferença de potencial? 100 vezes 3, 300 volts. Ok. Se a energia consumida por esse resistor foi de 2 kWh, determine aproximadamente quanto tempo ele permaneceu ligado à rede. Poxa vida. Eu tenho um resistor, tenho corrente,
Acabei de falar, poxa, ó, a primeira lei de Ohm já tem a tensão, e ele está falando aqui que ele está perguntando da energia. Né? Então, o que é energia? Vamos ver. O que ela tem a ver com resistência, corrente, tensão? O que tem a ver? Como é que ela se relaciona? E um outro exercício. Ao entrar em uma loja de materiais de construção, o eletricista vê o seguinte anúncio: economize. Lâmpadas fluorescentes de 15 watts têm a mesma luminosidade, ou seja, a mesma capacidade de iluminação, que lâmpadas incandescentes de 60 watts de potência. Opa, aqui ele já falou em potência. O que é potência elétrica, né? Watts. O que é potência elétrica? É o que falam assim, poxa, olha, use lâmpada LED que a potência dela é menor. Você vai economizar energia, né? Economize. Você vai economizar na conta de luz. Mas o que tem a ver potência com energia? Né? Como é que elas se relacionam? Né? Bom, então aqui ele fala, olha, economize, né? Use uma lâmpada fluorescente de 15 watts ao invés de uma de 60. Tá bom, mas que tem qual que é o fenômeno físico que vai fazer essa economia, né? Então, voltando ao enunciado, ó, de acordo com o anúncio, com o intuito de economizar energia elétrica, o eletricista troca uma lâmpada incandescente, ou seja, né, uma que tinha 60 watts de potência, por uma fluorescente de 15 watts. E conclui que, em 1 hora, essa lâmpada ligada 1 hora, a economia de energia elétrica em quilowatts-hora vai ser de tantos quilowatts-horas aqui. Então, não sei se vocês perceberam nesses dois exercícios, fala em tempo. Fala em tempo, tá? Então, o que dá para já supor aqui vendo esses dois exercícios? Ó, esse exercício 17 ele falou em tempo, o exercício 16 ele falou também em tempo. Ó, quanto tempo? Né? Ou seja, energia elétrica está totalmente vinculada a tempo. Totalmente vinculada. Tá? Vamos ver como. Mais um exercício para finalizar. Eu acho que é mais um. Isso, mais um, o último. Ó, determine a energia consumida mensalmente por um chuveiro elétrico de potência 4.000 watts, ou seja, tem potência. O que é potência? Vamos ver. Em uma residência onde vivem 4 pessoas que tomem diariamente 2 banhos de 12 minutos. Dê sua resposta em quilowatt-hora. Ou seja, tá vendo? Eu tenho tempo de novo aqui, ó. A energia está vinculada ao tempo. Então eu tenho 4 pessoas em casa, cada uma toma 2 banhos por dia de 12 minutos cada um, tem um chuveiro de 4.000 watts. Qual a energia que eu vou consumir, que essas 4 pessoas vão consumir mensalmente? Vamos ver. Então, como é que eu relaciono potência, tempo, energia? Putz, como é que é esse rolo aí? Então, vamos lá. Teoricamente, vamos então definir potência elétrica e energia elétrica. Bom, primeiro, o que é potência elétrica? Nada mais é que a multiplicação da tensão elétrica, ou diferença de potencial, pela corrente elétrica. Então, P, potência, que é dado em watts, tá? P é dado em watts. O que ela é? É a multiplicação da tensão elétrica, ou diferença de potencial, vezes corrente. U vezes I. Tensão, volts, corrente, amperes. Potência, watts. Então, potência é U vezes I. Ou, aí eu coloquei umas igualdades aqui, por quê? Primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Não é isso? Deixa eu voltar para minha querida e amada lousa aqui. U é igual a R vezes I. U é igual a R vezes I. Se eu acabamos de falar aqui, ó, que potência é U vezes I, eu posso substituir o U ou o I. Então, se eu tenho um circuito ômico, né? Se eu substituir aqui, ó, U é igual a RI, então eu vou substituir esse cara aqui, ó. Então eu tenho que P é U, que é RI, então é R vezes I, vezes I. I vezes I, R ao quadrado. Então, P é R vezes I ao quadrado.
Então, se eu tenho só uma resistência, se eu tenho o valor só da resistência e da corrente, eu consigo calcular a potência do mesmo jeito. Potência é R vezes I ao quadrado, que é equivalente, né, a U vezes I, por quê? Substituir a primeira lei de Ohm aqui. E aí, em vez de substituir o valor de U, eu vou substituir o valor de I. Então, aqui, ó, uma igualdade, eu vou isolar o I. I é igual a U divididos por R, certo? I é igual a U divididos por R. Vou substituir o I aqui. Ó. Então, eu tenho ó, P é U vezes I. Substituindo o I é U vezes, divididos por R, certo? U vezes U ao quadrado. Então, P é U ao quadrado por R. Então, essas igualdades que eu fiz aqui, ó, vem só da... Eu coloquei a primeira lei de Ohm aqui dentro. Então, eu substituí primeiro o valor de U, deu isso aqui. Depois o valor de I, deu isso aqui. Ou seja, tudo isso aqui é igual. Então, a potência é igual a U vezes I, que substituindo o U de acordo com a primeira lei de Ohm, potência é R vezes I ao quadrado, e substituindo o I pela primeira lei de Ohm, potência é U ao quadrado sobre R. Tá? Por isso que eu coloquei essas igualdades aqui. Então, daqui para cá, tem a primeira lei. Só vou escrever isso porque vou poupar vocês essa letra ridícula aqui. Ok? Então, potência é U vezes I. Eu tenho a potência elétrica, dada em watt. Beleza? Isso é potência elétrica. Simples, certo? E energia elétrica? Energia elétrica é a multiplicação da potência elétrica pelo intervalo de tempo em que ela está presente. Lembra lá os enunciados dos exercícios que a gente acabou de ver? Sempre tem um tempo ali. Ou seja, aquela potência elétrica ela foi consumida durante quanto tempo? Então, potência vezes esse intervalo de tempo, eu tenho o consumo de energia elétrica. Potência dado em watt, o tempo, nesse caso aqui, dado em hora, eu vou ter uma energia em watt vezes hora. Watt vezes hora. Aí você fala assim, poxa, mas a energia da minha casa vem em quilowatts-hora. Ok, o que é quilo? 1000. Então é 1000 watts-hora. Porque a gente consome muita potência elétrica, né? Imagina um mês inteiro. Então, em vez de ele vir lá, o seu consumo foi de 100.000 watts-hora. Ele fala, o seu consumo foi de 100 kWh. Tá? Então, isso é energia. É potência elétrica vezes o tempo, o intervalo de tempo que aquela potência ficou sendo consumida. Beleza? Então, dado esses duas definições de potência e de energia, vamos voltar aos nossos exercícios. Então, primeiro, exercício 16. Eu tenho um resistor de 100 ohms e tenho uma corrente de 3 amperes. Se a energia consumida foi de 2 kWh, então eu tenho lá energia, vamos lá, deixa eu voltar aqui para minha luzinha. Energia é potência vezes ΔT, potência é U vezes I, U é igual a RI. Vou escrever todas as coisas que a gente fez até agora. Então, o que é energia, o que é potência e primeira lei de Ohm. Beleza? Então vamos lá. Se a energia consumida por esse resistor, então eu tenho aqui, ó, R, vamos escrever tudo que ele deu. R é 100 ohms, I é 3 amperes, e a energia é 2 kWh. Por aqui, ó, 2000 watt-hora. 2 kWh é 2000 watt-hora, certo? Determine aproximadamente quanto tempo ele permaneceu ligado. Ou seja, eu quero o ΔT. ΔT. Quanto tempo ele ficou ligado à rede. Quantas horas, no caso aqui. Então, a minha energia é kWh. Então, eu tenho 2000, eu tenho o valor de E. ΔT é o que ele quer.
que eu preciso achar aqui? O valor da potência. Qual que é o valor da potência desse resistor? Potência é U vezes I. Eu tenho o valor de I? Tenho, 3 amperes. Tenho o valor de U? Puxa, não tenho. Mas eu tenho o valor de R. U não é igual a R vezes I? Então a gente começa os cálculos aqui ó, de baixo para cima. Deu até sorte que eu escrevi aqui as coisas de barulho. Então vamos lá. Vamos calcular aqui. Primeiro, vamos calcular o valor de U. Então, U é igual a R vezes I. R, 100 e 3. U é 100 vezes 3. Ô, letrinha, hein? U é igual a 300 volts. Tem o valor de U. Tem o valor de U. Tem o valor de I. Qual que é o valor da potência? Potência é U, 300, acabamos de calcular, vezes corrente, 3. 300 vezes 3, potência é 900 watts. Tem o valor da potência, tem o valor da energia. Qual que é o ΔT? Então, E é igual a P vezes ΔT. Quanto que é o valor de E? 2000. Quanto que é o valor de P? 900. Quanto que vai ser o ΔT? ΔT vai ser 2000 divididos por 900. Quanto que é 2000 divididos por 900? É 20 divididos por 9, certo? 2000 por 900 é 20 divididos por 9. Quanto que é 20 divididos por 9? Dá 20 divididos por 9 dá que um aqui, ó. Eita, o que eu fiz aqui? Quase que eu apaguei tudo. 20 divididos por 9 dá 12 vezes 9, 18. Para 22,2222222. Então, o ΔT vai ser 2,2 horas. 2,2 horas. Então, ele ficou ligado para ter uma energia consumida aqui de 2 kWh, ele ficou ligado por 2,2222222 hora. 2,222. Então, a resposta que mais se aproxima disso aqui é a letra C, 2 horas. Né? 0,2 horas, quantos minutos dá? Né? Se uma hora tem 60 minutos, 0,2 dá... fazer essa continha besta aí. Então, uma hora 12 tem minutos? 60 minutos. Oi? 12 minutos? Exatamente. Ó, uma regrinha de 3. Se em uma hora eu tenho 60 minutos, em 0,2 horas eu tenho X minutos. Regra de 3. Multiplica cruzado. 1 vezes X é igual a 60 vezes 0,2. Então, X, né, quantidade de minutos, vai ser 60 vezes 0,2, 12 vezes 6, 12. 12 minutos. Tá? Só uma observação aqui, beleza? Tranquilo. Porque lembrar que uma hora é 60 minutos, né? A gente está tão acostumado em fazer 1 metro é 100 centímetros, tal. Então, às vezes, é bom lembrar que a hora tem 60 minutos. Cuidado. Então, 0,2 horas não é 20 minutos. É 12. Né? Porque de vez em quando eu me confundo. Deixa eu mexer com Power BI, professor. Eu já tive cada bug com essas coisas aí. Então. Porque realmente você fala assim, ah, não, 0,2 metros, quanto que é? Ah, é 20 centímetros. Porra, né? Aí, putz, 0,2 horas não é 20 minutos, é 12. Sim. É um lembrete. Então, fechou o exercício? O próximo aqui. Também ele fala de energia, de potência lá. O que ele fala, né? No primeiro caso, tem uma lâmpada incandescente de 60 watts. Então, a potência da lâmpada 1 é 60 watts. E eu vou ter uma lâmpada 2, que eu vou chamar aqui de fluorescente de 15 watts.
E o que ele fala, né? Ó, a economia de energia em quilowatt-hora em 1 hora, quanto é que é? Então vamos voltar para a superlousa aqui. Então eu tenho aqui, ó, uma lâmpada de 60 watts de potência e outra lâmpada aqui de 15 watts de potência. Então quanto que é essa energia aqui dessa lâmpada que ela vai consumir? Energia vai ser potência 1 vezes ΔT1, né? O ΔT é 1 hora, né? Então, 1 hora aqui. Então, a energia 1 vai ser potência 1, que é 60 watts, vezes 1 hora, tá? Então, a energia 1 vai ser 60 watt-hora, né? 60 watts vezes 1 hora, 60 watts-hora. E a potência 2? A energia 2, desculpa. Eita, nós. A energia 2 vai ser potência 2 vezes ΔT2. Energia 2 potência 2, 15 watts, vezes o ΔT2. Também é 1 hora, né? Ficou 1 hora ligado. Então, energia 2 vai ser 15 watt-hora. Então, antes ele tinha consumido 60 watts-hora e depois ele consumiu com a lâmpada de... Quando ele substituiu a lâmpada de 60 watts por uma de 15, ele consumiu 15 watt-hora. Quanto que ele economizou? Ou seja, antes 60, depois 15. Qual a economia? A diferença. 45. Certo? Uhum. Então, economia é igual a E1 menos E2, que é igual a 60 menos 15, que é igual a 45 watt-hora. Então ele teve uma economia de 45 watt-hora. Só que aí você olha a resposta e você fala, meu, que coisa é isso aqui? Por quê? Ele pediu em quilowatts-hora. Quilowatts-hora. Então, o que é 1 kWh tem 1000 watt-hora, Uhum. certo? Ou seja, se eu tenho uma resposta aqui em watt-hora, para eu ter ela em quilowatts-hora, é só dividir por 1000. Uhum. Se 1 watt-hora é igual a... desculpa, escrevi errado aqui. Se 1 kWh é igual a 1000 watts-hora, eu tenho que 45 watt-hora é 0,045 kWh. Por quê? Eu dividi por 1000. Eu dividi por 1000. Eu tenho watt-hora. Para eu achar quilowatt-hora, eu divido por 1000. Beleza? Deu para entender Tranquilo. aqui? Tranquilo? Aí a resposta é a letra E, né? 0,045 kWh. Fechou? Agora aqui, esse aqui é legal, que é mais do dia a dia, né? É o último exercício. Vamos lá. Determine a energia consumida mensalmente por um chuveiro elétrico de potência 4.000 watts. Então eu tenho potência 4.000 watts. Em uma residência onde vivem 4 pessoas que tomam diariamente 2 banhos de 12 minutos. Dê sua resposta em quilowatt-hora. Tá bom. Então eu tenho o ΔT, né? Então vamos lá, vou voltar a superlousa aqui. Eu tenho a potência, tenho o ΔT e sei que a energia, que é o que ele quer, é potência vezes o ΔT. Qual que é o pulo do gato aqui? Achar esse ΔT, né? Então vamos lá. Ele pediu aqui em quilowatt-hora a resposta. Então já vamos deixar meio aqui previamente feito as coisas. 4.000 watts é igual a 4 quilowatts. Beleza? Uhum. Porque ele quer a resposta em quilowatt-hora. Então, o tempo é em hora e a potência é em quilowatt. Então, já deixei a potência prontinha aqui, ó, 4 quilowatts. E o tempo?
quanto tempo esse raio desse chuveiro fica ligado ao longo do mês? Quantos dias eu tenho no mês? 30 dias. Na média, né? 30, 31, vamos dizer 30 para ficar mais fácil a conta. 30 dias. Quantas pessoas vão. Por quê, né? Voltando aqui, a energia é a potência vezes o tempo que essa potência foi consumida. Então, qual o tempo que que o chuveiro ficou ligado? Durante quanto tempo ao longo do mês? Todos os dias, todas as pessoas usando ele durante todos os banhos. Então, todos os dias, 30 dias no mês. Todas as pessoas, 4 pessoas, vezes todos os banhos, 2 banhos, vezes todo o tempo de cada banho, 12 minutos. Sem querer, querendo, a gente viu que 12 minutos equivale a quanto em hora? 0,2? Uhum. Lembra lá? Uhum. Dura que foi sem querer mesmo, mas... Ou seja, 60 minutos é 1 hora. 12 minutos é X horas, né? É a mesminha Uhum. regra de 3. Vamos lá. Multiplica aqui em X. 60 vezes X é igual a 12. Então, X é 12 divididos por 60. X vai ser 0,2 horas. Então, 12 minutos equivale a... Opa, vocês não estão vendo. 12 minutos equivale a 0,2 horas. Então, ele quer o tempo em hora, então vezes 0,2. Então, entenderam aqui ó, a jogada, aqui, o pulo do gato aqui desse exercício? O ΔT eu tenho que levar em consideração tudo. O tempo individual do banho, 12 minutos. Só que são 2 banhos por dia. Então, 2 vezes esses 12 minutos, ou 0,2 horas. Eu tenho 4 pessoas, então 4 vezes esses 2 banhos por dia. E o mês tem 30 dias. Então é 30 vezes todos esses banhos, né? Todo esse tempo por dia. Por quê? Ele determina energia consumida mensalmente. Mensalmente. Não é diariamente, é mensalmente. Então, cuidado com isso aqui. Mensalmente, eu tenho 30 dias no mês. Se ele tivesse pedido diariamente, eu não teria esse 30 aqui, certo? Porque eu só calcularia o tempo de um dia. Então, muito cuidado com o enunciado. Né? Então, aqui, quanto que dá tudo isso aqui, né? 30 vezes 4 vezes 2 vezes 0,2. Né? Quanto é que dá? 30 vezes 48. 0,2 dá 6, 2 vezes 6, 12, 6 vezes 4 vezes 12, 48. Minha conta deu isso, posso estar errado. Beleza. Deu isso também, né? Uhum. Então, tá bom. Então, tudo isso aqui é igual a 48 horas. Então, durante o mês, o chuveiro de 4 quilowatts fica ligado por 48 horas. Então, qual que é a energia que esse cara vai consumir? A energia é 4 kWh vezes... Desculpa, 4 quilowatts vezes 48 horas. A energia é 4 vezes 48. 4 vezes 8, 32. 192 kWh. Certo? Uhum. 4 vezes 48 dá 4 vezes 8, 32. 4 vezes 4, 16 mais 3, 19. Então a energia é 192 kWh. Então, um chuveiro numa casa com 4 pessoas tomando 2 banhos por dia de 12 minutos cada banho vai consumir ao longo do mês, no final de um mês, 192 kWh. É bastante coisa, né? Então, dado aí as nossas contas aí, você tem bandeira vermelha, é uma puta de uma grana, um chuveiro, hein? Então, 192 kWh, mais conhecido aqui como a letra A. Beleza? Então, esse exercício aqui é um exercício bem rotineiro, né? No nosso dia a dia, talvez para entender um pouco mais fácil. Beleza, pessoal?
Tranquilo. Eu acho que é isso. Tem aqui o gabarito, deixei o gabarito aqui, tá? Acho que é isso que eu tinha para falar hoje. Na aula que vem vai ser a última aula nessa questão de energia. A gente vai ver análise de circuitos elétricos, tá? Que também é um assunto bem debatido aí. E falar um pouco dos efeitos magnéticos aí também, tá bom? E a gente se vê